Quem achou Atos capítulo 9 diz assim: eu vou para o céu. Quem não achou diz: eu vou também. Obrigado, pessoal. Pode sentar um minuto, tá? Atos capítulo 9, versículo 6, 26, melhor dizendo. A Bíblia diz assim: e quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ele ajuntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que ele fosse discípulo. Então, Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Queridos, esses dias nós tivemos aqui em nossa igreja uma reunião com toda a liderança, toda a liderança das equipes de trabalho, com as lideranças de grupos de conexão, e houve um tema que nós abordamos nessa reunião que foi cultura do acolhimento, né? Desenvolvendo a cultura do acolhimento em nossa igreja. Uma vez eu ouvi isso, né? Igreja não é rodoviária. Rodoviária é o lugar que o povo entra, mas sai, né? Igreja não é rodoviária. As pessoas devem vir e permanecer. Elas devem vir e ficar. Mas entenda, meu irmão, aqueles que vêm não necessariamente, espontaneamente permanecerão. Não é espontaneamente. Alguns, graças a Deus e glória a Deus pela vida destes, que vêm e permanecem independente de alguém que toque, que chame, que fale, mas essa não é a regra geral. Porque, querido, igreja é relacionamento. Evangelho é relacionamento. Então, nós precisamos estar abertos a desenvolver relacionamentos com novas pessoas. Nós não podemos nos fechar, nós não podemos nos restringir àquele grupo que nós temos. É por isso que nós estamos trabalhando através dos grupos de conexão, através das equipes de trabalho. Nós estamos expandindo o nosso acolhimento para que as pessoas que Deus mesmo tem trazido, elas possam permanecer. Eu não tenho esse dado concreto ainda, não lembro exatamente, mas eu vou dizer para você, só nos primeiros 4 meses deste ano, foi em torno de 100 novas pessoas que se converteram e se reconciliaram com Cristo nessa igreja. 100 novas pessoas, meu irmão. Isso é um dado muito maravilhoso, muito animador, porque uma igreja saudável, ela sempre tem novas pessoas se agregando, novas pessoas se juntando. Mas eu vou te dizer, meu irmão, é responsabilidade não apenas minha como pastor, mas é uma responsabilidade de todos nós acolhermos essas pessoas, abraçarmos essas pessoas. Você está aqui comigo? E aí eu estava pensando, na verdade, esse texto que nós vamos trabalhar hoje, o Senhor me deu numa madrugada. Eu acordei no meio da madrugada e veio ao meu coração Barnabé. E o Senhor começou a compartilhar comigo esses textos que nós vamos passear hoje nas Escrituras a respeito de Barnabé. E daqui a pouquinho nós vamos dar atenção a ele. Mas talvez o tema para essa manhã seja uma panela de tampa aberta. Porque não tem nenhum problema você ter o seu círculo de amigos, não tem nenhum problema você interagir de maneira mais íntima com algumas pessoas. Eu não vou interagir intimamente com todo mundo, irmão. Isso é natural. Existem aqueles que nós vamos ter uma interação maior, mas isso não deve nos tornar fechados, isso não deve tornar a gente carrancudo. Chega alguém novo da igreja, quem é esse aí? Vixe, meu santo não bateu com o santo dessa pessoa. É um santo só que está em tu e nele e não se bateu? Como é que pode um negócio desse? Eu não vou com a cara de fulano, não vou com a cara de Beltrano. Vocês vão morar junto no céu e não vai com a cara. Vai passar a eternidade junta com essa pessoa. Eu não estou dizendo que você tem que ser melhor amigo de todo mundo, irmão. Não é isso. Mas nós precisamos estar abertos e sermos acolhedores. Acolher aqueles que estão chegando, acolher aqueles que estão voltando, acolher aqueles que estão querendo uma nova chance com Cristo, acolhendo aqueles que estão desejando viver uma nova experiência com a palavra de Deus. Nós precisamos ser
acolhedores. E nós vamos desenvolver em nossa igreja a cultura do acolhimento. Amém? Então, voltando aqui agora para o texto, nós vimos que a Bíblia está falando de um homem chamado Saulo. Diga comigo, Saulo. Saulo é o mesmo que depois veio a ser chamado de Paulo, é o mesmo que se tornou o maior pregador da história do mundo e do cristianismo, foi aquele que escreveu 2/3 do Novo Testamento posteriormente. É dessa mesma pessoa que nós estamos falando. Eu vou contextualizar você até aqui, na verdade em Atos capítulo 9, a Bíblia vai relatar o novo nascimento de Saulo. Ele era perseguidor da igreja, ele trancafiava os cristãos, ele aprisionava os cristãos, perseguidor ferrenho. Sabe aquela pessoa que você diz, esse aí nunca vai se converter, tem raiva de crente até a morte? Era Saulo. Quem olhasse para Saulo dizia, esse aí nunca vai se converter, porque tem raiva de crente, aprisiona os crentes, persegue os crentes. A Bíblia diz que ele foi até o seu líder, pediu uma carta de autorização, ele morava em Jerusalém, mas ele diz, eu quero ir nas outras cidades, que eu vou perturbar eles nas outras cidades. E ele foi para Damasco para prender os cristãos. Mas a Bíblia diz que no meio do caminho ele teve um encontro poderoso. Jesus se apresentou a Saulo e naquele dia ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo e o seu coração se rendeu a Jesus Cristo de Nazaré. Mas veja, o negócio foi tão intenso com Saulo que ainda em Damasco ele recebeu o batismo com o Espírito Santo e começou a pregar o Evangelho, a pregar que Jesus era o Senhor em Damasco. Isso foi uma confusão tão grande, irmãos, porque as pessoas não entendiam, deixou o povo sem entender. Como é que ontem esse homem estava aqui perseguindo os cristãos, prendendo pessoas, e agora, um mês depois, já está pregando? Deixou as pessoas confusas. A história é tão forte que chegou até a Jerusalém a informação. E os discípulos, a igreja em Jerusalém desconfiava. Eles estavam desconfiados de que talvez aquilo fosse mentira. É normal desconfiar, irmão. Uma história dessa até eu desconfiaria. Quer dizer, vamos comer 1 quilo de sal junto para eu ver o que é que você tem de verdade aí, né? Mas estava todo mundo desconfiado, esse cara estava aprendendo. A Bíblia diz que ele concordou com o assassinato de Estevão. Estevão foi morto diante de Saulo a pedrada. Quem já tomou pedrada aqui? Teve uns corajosos que levantaram a mão, né? Tomar uma pedrada dói, imagine ser morto na base da pedra. Terrível. E Saulo estava lá. Saulo estava assistindo e concordava, ele estava apoiando aquele apedrejamento. Aí esse Saulo se converteu, meu irmão, e a Bíblia diz aqui no verso 26. E quando Saulo chegou a Jerusalém, ele queria se juntar com os irmãos. Estava procurando o quê? Acolhimento. Estava procurando ser acolhido, estava querendo fazer parte do movimento da nova família. Mas a Bíblia diz, mas todos tinham medo, não crendo que ele fosse discípulo. Eles não acreditavam, rapaz, esse cara é mentiroso, esse cara aí não está falando a verdade não. Ele veio para cá, ele vai querer prender a gente também. Então estavam todo mundo rejeitando ele, deixando ele de lado. Mas, irmão, você vai ter algumas surpresas da parte de Deus. Você está muito acostumado com Deus, né? Você vai ter algumas surpresas da parte de Deus. Aquelas pessoas que você menos espera, Cristo vai se revelar para elas. Aquelas pessoas que tu diz, esse aqui nunca se converte, se prepare para ter algumas surpresas da parte de Deus. E aí ele se converteu e queria chegar à igreja, queria se envolver com os irmãos. Glória a Deus que ele queria, né? Tem alguns que chegam e ficam parados esperando um convite. Mas o foco hoje é eu e você, como pessoas inspiradas por Deus, para darmos uma chance àqueles que precisam. Para sermos um instrumento de Deus, que nós vamos conduzir essas pessoas ao lugar que Deus preparou para elas. Aí a Bíblia diz, então, diga comigo, Barnabé
Você vai sair daqui pelo menos gravando o nome desse homem. Então Barnabé o tomou consigo. Barnabé, inspirado por Deus, ele disse: eu não vou deixar esse homem se perder, não. Eu não vou deixar esse aí embora, não. Eu vou tomar ele comigo. Barnabé pegou na mão de Saulo e disse: você vai andar junto comigo. Eu vou levar você, eu vou introduzir você, eu vou encaminhar você, não vou deixar você se perder. Anda comigo, anda perto de mim, e eu vou levar você para o lugar que Deus planejou para a sua vida. Talvez você esteja se vendo e se olhando e pensando em você como Saulo. Mas se você está aqui nessa manhã, Deus te vê como um Barnabé. Você pode ser um Barnabé na vida de alguém, querido. Você pode não, vou melhorar isso. Você deve ser um Barnabé na vida de alguém. Porque através de você, Deus quer acolher novas pessoas. Através de você, Deus vai encaminhar novas pessoas. Eu vou te dizer uma coisa, irmão. Talvez você não conheça muito sobre Barnabé. Talvez você não tenha ouvido falar muito sobre Barnabé. Mas você sabe quem é Paulo. Mas você tem consciência de quem é Paulo. Agora eu vou te dizer uma coisa. Para toda a caminhada de Paulo tem um Barnabé por trás. Para todo Paulo, Deus levanta um Barnabé que vai ser aquele que vai acolher Paulo. Para todo Paulo haverá um Barnabé cheio do Espírito Santo que vai acolher Paulo. Talvez o Senhor te chamou para ser um Paulo, meu irmão, mas eu vou te dizer, precisa de Barnabés para te orientar, precisa de Barnabés para te conduzir, e não importa onde Paulo vai chegar, precisa de Barnabé para acolher ele. Aleluia. Aleluia. Então Barnabé o tomou consigo, que coisa linda. Ele abraçou Saulo, mesmo tendo aquela história terrível, mesmo tendo aquele histórico horrível, mesmo sendo um perseguidor, alguém que aprisionava os irmãos, mas aquele homem, ele tinha consciência. Deus me trouxe aqui foi para acolher. Deus não me fez juiz dos meus irmãos. Você não foi constituído como juiz de ninguém, meu irmão. Você é irmão em Cristo. Que você se levante como um Barnabé, como alguém que vai dar uma nova oportunidade, como alguém que vai acolher outros, porque talvez você nem sabe, mas talvez esteja um Saulo do seu lado, precisando ser acolhido para viver o que Deus planejou para a vida dele. A Bíblia diz, Barnabé tomou Saulo consigo. E ele não apenas andava junto com Saulo não, irmão. A Bíblia diz, eu vou ler aqui para você, ele introduziu Saulo no meio dos discípulos, em outras palavras. Ele não foi, como eu posso dizer, ele não estava trazendo Paulo para ser dependente dele. Barnabé não transformou Saulo em alguém dependente dele. Se Barnabé sair da igreja, eu vou sair também. Não, ele introduziu Saulo no meio da igreja. Olha o que a Bíblia vai dizer. E ele o trouxe consigo e trouxe aos apóstolos, e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor, e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Barnabé é aquele que vai pegar aquela pessoa que é invisível e vai tornar ela visível. Barnabé é aquele que vai pegar aquele que ninguém conhece, ou aquele que ninguém dava crédito, e vai colocar no meio dos outros, e vai dizer, ó, vamos aqui, ó, esse aqui agora é o da vez, vamos ajudar ele, vamos acolher ele, vamos botar ele no nosso meio. Ao invés de você ficar dizendo, será que o pastor não está vendo essa pessoa? Se Deus está mostrando a você, é para você ir até essa pessoa, irmão. Pastor Edilson gosta de dizer, Deus só mostra a sujeira a quem ele já deu a vassoura. Será que o pastor não está vendo isso aqui, não?
Será que o pastor Morgan não está vendo esse GC aqui não? Será que o pastor Morgan não está vendo aquele? Será que o pastor Juscelio não está vendo fulano, beltrano? Se você está vendo, é com você que Deus está contando para trazer essa pessoa, para estender a destra da comunhão essa pessoa. Então, meu irmão, abre essa panela, tira essa tampa e deixa essas pessoas entrarem, deixa esses novos se achegarem, porque Deus está fazendo um avivamento em nosso meio. Aleluia! Vá comigo agora para Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. Aí a gente vai ver Barnabé. Barnabé não tinha medo de quem Saulo ia se tornar. Ah, mas ele vai tomar meu lugar. Ah, mas ele vai ficar na minha frente. Ele já prega, eu nunca preguei. Você não vai ver a Bíblia falando que Barnabé pregava, não. E Paulo já estava, Saulo já pregava. E Barnabé não estava preocupado, não. Eita, ele vai pregar, eita, ele vai crescer. Não, irmão, Barnabé queria, eu preciso ajudar esse homem. Eu preciso acolher essa vida. Atos capítulo 4, verso 32, a Bíblia diz assim: e era um o coração e a alma da multidão dos que criam. Eu creio nisso sobre a nossa igreja, Senhor. Era um o coração e a alma da multidão dos que criam. Eu creio em todas as partes. Tanto vai ser um coração e a alma, quanto vai ser multidão, viu? E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles, diga comigo, todos eles. Não importa quanto tempo você tenha de igreja, há uma abundante graça sobre você. Você pode ter chegado nessa igreja pela primeira vez hoje. Há uma abundante graça nesse lugar tocando a sua vida. Em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitados algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Verso 36. Então José, diga comigo, José. Pois é, o nome dele é José. José é o mesmo Barnabé. José, chamado ou apelidado, talvez hoje iam dizer que era bullying, né? Botar apelido nos outros, porque o nome dele não era Barnabé, era o apelido dele. José, chamado, cognominado pelos apóstolos, Barnabé. É um José, meu irmão. É um José que Deus quer usar para levantar alguém. Eu vou te ensinar isso. Quando Deus quer fazer algo em tua vida, Ele vai te apresentar alguém. E quando o diabo quer fazer algo na tua vida ruim, ele também vai te apresentar alguém. Então preste atenção a quem você está dando ouvidos. Preste atenção a quem você está se associando. Porque uma sociedade, quando se perfaz, ou ela é de Deus ou não. Não tem meio termo. Então José, olha, é a primeira vez que ele aparece aqui no texto. Cognominado Barnabé. O nome dele, Barnabé, significa filho da consolação. Era um homem inspirado por Deus para consolar pessoas, para acolher pessoas. Pastor era o chamado dele, é o chamado de todo mundo, irmão. Na verdade, você vai descobrir que o chamado dele não era de acolhimento, não. Ele vai virar apóstolo. Mas aqui, ele não estava preocupado em pregar, ele estava preocupado em ser apóstolo, não. Aqui ele queria acolher, aqui ele queria abraçar. Sabe por que ele queria isso? Porque a Bíblia vai dizer assim, levita, natural de Chipre. Sabe o que isso quer dizer? Primeiro, ele era um José como qualquer outro. Ele era alguém comum no meio da comunidade. Mas ele queria Deus.
levita, a tribo de Levi era a tribo responsável pelo sacerdócio. Eles eram os sacerdotes. Eles eram quem cuidava das coisas do Senhor. Ele queria Deus, ele estava servindo a Deus. Aí sabe, quem quer servir a Deus vai servir o próximo. Era um homem cheio de Deus. Olha que coisa linda, irmão, versículo 37. Ele, possuindo uma herança, ele a vendeu, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Levita, generoso, filho da consolação, é um José. Ah, não, é só o pastor que tem que fazer isso. Olha aqui, a Bíblia está dizendo que ele era um irmão comum como qualquer outro. Mas quando colocamos Deus em primeiro lugar, meu irmão, nós vamos andar segundo a sua vontade. Ele era um como você estava sentado ouvindo, mas tinha um coração cheio de Deus, queria agradar a Deus, generoso, levita, filho de consolação. Eu vou dizer, talvez você nunca pise num púlpito, irmão, mas o seu nome vai ser ecoado nos céus, como alguém que ajudou pessoas a se firmarem, como alguém que ajudou pessoas a se estabelecerem, como alguém que levantou Paulos na sua geração. Eu vejo muita gente preocupada em ter destaque, vejo muita gente preocupada em estar no altar, mas eu vou te dizer uma coisa, só queira o que Deus quer para você, só vá onde Deus manda você ir, meu irmão. Barnabé nunca teve a exposição que Paulo teve, mas, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você, esse homem era muito bem quisto nos céus e na terra. Filho da consolação. Os apóstolos reconheciam, esse homem é diferente. Flui algo poderoso através da vida dele. Então, meu irmão, eu quero te dizer nessa manhã, se preocupe com o que Deus tem para a sua vida. Não tenha pressa para querer se expor, não tenha pressa para determinadas coisas, acolha pessoas, seja uma resposta de Deus para a vida do teu próximo, acolha, se você olha alguém e você diz, rapaz, eu nunca vi essa pessoa nessa igreja, vá até ela e vá saber como é o nome dela, descubra quem ela é, seja um Barnabé na vida daquela pessoa, acolha ela, ajude ela, você pode estar acolhendo um Paulo e você não sabe, você pode estar encaminhando um Pedro e você não sabe. Mas uma coisa é certa, na vida de todo Paulo, tem que aparecer um Barnabé. Vá comigo para Atos capítulo 11 agora, por favor. Atos capítulo 11. Vamos ler a partir do verso 19. Atos 11, verso 19, a Bíblia diz assim: E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, e não anunciavam a ninguém a palavra, senão somente alguns judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Aqui ele está explicando, queridos, que após a grande perseguição que houve com a morte de Estevão, os cristãos se espalharam por alguns lugares da região. E alguns deles chegaram até Antioquia. Antioquia não era uma cidade de judeus, era uma cidade gentílica. E o que acontece? Antes eles só pregavam aos judeus, mas com esse espalhar, eles perderam o controle e a palavra começou a ser ministrada a gentios. Até aqui, na cabeça dos cristãos judeus, somente judeu podia se converter. Mas eu não vou entrar nessa seara, porque é tema para a gente discutir em outro momento. Mas eu só estou te atualizando para você entender que a palavra chegou até a cidade de Antioquia, e lá Jesus começou a ser pregado também para os gregos. Verso 21, a Bíblia diz: E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Um avivamento começou a acontecer naquela região. A palavra de Deus começou a se espalhar e pessoas foram tocadas, alcançadas pelo poder do Evangelho na cidade de Antioquia. Verso 22.
E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E quem foi que eles enviaram até lá? O Filho da Consolação. Sabe o que é que eu vejo, irmãos? As pessoas estão preocupadas, sempre olhando lá para frente. Não, eu quero fazer isso porque lá na frente eu quero ser aquilo, eu vou fazer isso. Barnabé não estava preocupado com o que ia acontecer, ele estava vivendo o momento. Quem é que eu vou ajudar agora? Quem é que eu vou ser uma resposta de Deus agora? E quando chegou a hora certa, a promoção certa chegou. Quando chegou a hora certa, a porta certa chegou para a vida de Barnabé. Você viu que lá em Atos capítulo 4 não fala de chamado ministerial, não fala de nada, só diz que ele era levita, generoso e filho da consolação, porque era o que ele queria fazer, ele queria agradar a Deus, ele não estava preocupado com título, com cargo, qual igreja eu vou assumir, eu vou ser presidente, auxiliar, não, ele queria agradar a Deus. Até que de repente, uma porta, uma janela de oportunidade se abre. E quem é que eles lembraram? Barnabé. Enviaram Barnabé para lá. Eu vou dizer para você, forte mesmo é o que está por vir. Veja aí comigo. O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou. E exortou a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Olha mais algumas características desse homem. Porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Não disse, era pastor, não disse, era... Não interessa os títulos. O que importa era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Versículo 25, agora é forte, Sheila. E partiu Barnabé para onde, gente? O que é que ele foi fazer em Tarso, se ele estava em Antioquia? Se a igreja dele era em Antioquia, o que é que ele foi fazer em Tarso, meu irmão? Pessoas apegadas a coisas. É meu, agora eu sou eu que cuido, eu sou o dono. Para com isso, querido. Ninguém é dono de nada. Eu só tenho o título de pastor, mas a Bíblia diz que o teu supremo pastor é Deus. Eu não sou dono de vocês, é Ele o nosso dono, é Ele o nosso supremo pastor. Ele é o dono de todo mundo, Ele é tudo em todos. Aí ele estava no meio de um avivamento, Agenor. Barnabé estava no meio de um avivamento na igreja de Antioquia. Aí de repente ele, gente, me dê um minuto aí, eu vou ter que ir ali. Vai para onde? Vai sair do meio do avivamento, vai sair do meio da... eu tenho que ir ali. Tu já viu gente que quer dizer o que a gente tem que fazer? Não, você não pode ir não, você tem que ficar. Não, você não pode mudar não. Não, meu irmão, é Deus quem manda na gente. É Deus quem me manda, é Deus quem me comanda. Só alguns entenderam o meme aí, né? É Dona Irene e a colega dela conversando, né? É Deus quem me manda, é Deus quem me comanda. Versículo 25, e partiu Barnabé para Tarso. Olha que coisa linda. Foi lá fazer o quê? Foi buscar Saulo. Foi buscar Saulo. E o que é que Saulo tem a ver com isso? Nada. É que quando a pessoa certa está no lugar certo, ela não quer ficar sozinha, não. Quem já assistiu O Senhor dos Anéis? Não tem Sméagol no meio do corpo de Cristo, não.
Meu precioso, só quer o precioso para si. Não, meu filho, a equipe que você lidera não é seu precioso, não. O GC que você lidera não é seu precioso, não. É uma panela de tampa aberta, deixa gente nova chegar, dá oportunidade a pessoas novas, e Deus vai te lembrar alguns que pareciam estar longe. Deus vai trazer à tua memória, lembra de fulano, lembra de Beltrano, e você vai lá buscar. Mas é minha oportunidade, mas é minha vez, sou eu que estou liderando. Que conversa de que é sua vez, rapaz? É a vez do Evangelho, é a vez de Jesus Cristo, nós somos os seus instrumentos. Não trata isso como uma coisa sua, exclusiva, é o meu GC, não é seu, é do Senhor, é a minha equipe, não é seu, pertence ao Senhor. Isso não vai diminuir a sua responsabilidade. Eu não estou dizendo que nós não temos responsabilidade. Eu estou dizendo, meu irmão, que você vai lembrar de outros e você vai trazer, venha aprender, venha me ajudar, eu preciso da sua ajuda, venha, Deus quer abrir essa oportunidade para você. O cara estava lá, o cara foi chamado pelos apóstolos, estava lá fazendo o avivamento acontecer, mas ele disse, eu não posso estar aqui sozinho. Deus não me chamou para levar esse povo sozinho. Ele foi até Tarso, ele foi lá em Saulo. Diga, venha Saulo, venha comigo. Tem uma oportunidade. A pessoa certa não vai querer a oportunidade só para si. Ele vai compartilhar sua oportunidade com outros. Isso é uma... Eu vou lhe ensinar isso. Isso é uma atividade contra o egoísmo. Porque o mundo vai mandar você reter, o mundo vai mandar você esconder. Guarde, é seu, não deixe ninguém tocar, é só seu. Deus está dizendo, não compartilhe. Recebeu uma oportunidade, é para ele, mas ele não quer sozinho. Eu quero dividir com outros, eu quero abençoar outros, eu quero que outros sejam tocados junto comigo. Aleluia. Aí, versículo 26, a Bíblia diz assim: E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram a muita gente. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados de cristãos. Não foi em Jerusalém, não foi debaixo da liderança de Pedro, de Tiago, foi debaixo da liderança de Barnabé. E que não queria ficar sozinho, e chamou um Saulo, e chamou outro. Quando a gente vai para Atos capítulo 13, a Bíblia já vai falar de uma equipe ministerial. Se você é líder de GC, você tem que levantar os seus auxiliares. Você precisa de ajuda, meu irmão, não é para você fazer tudo sozinho, vai lhe desgastar e lhe cansar. Mas quando você tem uma equipe, quando você tem pessoas com quem você compartilha, que dividem as cargas, isso vai se tornar leve e vai prosperar. Aleluia! Quando Deus te chama para algo, Ele não quer que você faça tudo sozinho, meu irmão. Ele quer que você compartilhe, que você divida, e aí vocês vão prosperar. Vá comigo agora, é o último texto, Atos capítulo 14. Atos capítulo 14, verso 8. Atos 14, verso 8, a Bíblia diz assim, vou lhe atualizar aqui na evolução da história de Barnabé. Ele era líder em Antioquia, tinha uma equipe ministerial, mas aquela história de que time que ganha não se mexe, é só no futebol. Para Deus não tem nada a ver. A igreja estava bombando, prosperando, aí Deus vai, a equipe ministerial estava em oração, aí Deus vai e diz, separe aí para mim agora Barnabé e Paulo para a obra que eu os tenho chamado. Agora, depois de muitos anos, é que começou a revelar-se qual era o chamado de Barnabé. Depois de muitos anos,
Tem gente que já quer entrar, já quer fazer, acontecer, ter título. Meu irmão, para com isso, isso não leva ninguém a lugar nenhum. Depois de muitos anos de labuta, ajudando, orientando, sendo generoso, ajudando os próximos, depois de muito tempo, é que Deus chega para eles e diz: agora separe Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Iniciaram a primeira viagem missionária deles. Vão pregar para outros agora, vão-se embora. Mexeu no time de novo. Deus mexe, irmão, ele é quem manda mesmo. Aleluia, versículo 8. E aqui nós vamos ler os dois fazendo a viagem missionária deles juntos. E estava sentado em Listra. Listra é uma das cidades da região da Galácia. Quando você estiver lendo a Epístola de Gálatas, uma das igrejas destino é essa, Listra. Certo varão, coxo dos pés, desde o seu nascimento, ele nunca tinha andado. Então ele ouviu falar, quem, meu irmão? Quem é que está falando aí? Só estou eu lendo a Bíblia, misericórdia. Quem era que estava falando aí? Quem era o pregador? Se você for ler as Escrituras, você nunca vai ver Barnabé pregando. Nem nessas viagens missionárias. A Bíblia sempre vai dizer: Paulo pregava, Paulo pregava, Paulo pregava. Paulo era o portador da voz, Paulo era o mensageiro, era ele que pregava. Aqui é ele pregando de novo. E Paulo, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, ele disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. Aquele homem saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. Um milagre aconteceu por meio de Paulo. Mas olha o que é que eles vão dizer no versículo 12. E chamavam Júpiter, quem? Barnabé. Continue. E Mercúrio a Paulo, porque era ele quem falava. Quem foi que disse para você que quem fala é que tem o maior destaque diante de Deus? Quem foi que disse a você que quem prega é que é o mais ungido? Pastor, não estou entendendo. Vou lhe explicar. Júpiter era comparar... Júpiter primeiro é o maior dos planetas, né? Você sabe disso. Mercúrio é menor. E ele comparou Barnabé a Júpiter e Paulo a Mercúrio. Segundo, na mitologia, Júpiter representa Zeus, o maioral dos deuses. Mercúrio representa Hermes, que era o porta-voz de Zeus. Não estou entendendo, pastor. É só na sua cabeça que quem fala é quem mais ungido. Até aqueles homens que viram Paulo, através de Paulo, Deus levantar um coxo, eles disseram: o ungido é aquele outro ali caladinho, ó. O poder está naquele outro ali calado. Aquele caladinho é o maioral, o outro é só o porta-voz. Meu irmão, pode ninguém nessa igreja ouvir você pregando, mas Deus sabe exatamente quem você é. Seu nome está bem claro diante de Deus. Eu vou te dizer, até o inferno sabe quem você é, porque Deus está usando você para resgatar pessoas, para levantar homens, mesmo que você nunca pregue nesse lugar. Porque nós não fomos chamados para púlpito, fomos chamados para pessoas, para ajudar pessoas, resgatar homens, famílias. Aleluia! Aleluia! Tem muito Mercúrio se passando de Júpiter, mas é porque nós não estamos discernindo espiritualmente. Tem muito Júpiter sentado, tem muito ungido sentado, que ninguém sabe quem você é, mas quando um Saulo está passando, você pega ele pela mão e diz: é por aqui, meu irmão, anda comigo, eu vou te ajudar, é por aqui, vem aqui, Deus tem algo grande para fazer na tua vida. Aleluia! Aleluia! Aleluia!
O Senhor está expandindo a nossa igreja. O Senhor está alargando as nossas tendas. O Senhor está dando colheita para essa igreja. Mas o Senhor me disse, uma colheita mal administrada vai ser desperdiçada. É por isso que Deus está falando conosco, acolha as pessoas, abrace as pessoas, porque nós precisamos administrar bem a colheita que Ele está enviando. E se você está aqui nessa manhã, essa palavra não é para quem está em casa não, viu? Eita, que fulano devia estar aqui para estar ouvindo isso. Se você veio, é com você que Deus está falando. Você pode até compartilhar com ele depois, fica gravado no YouTube, você compartilha, mas Deus está falando com você agora, meu irmão. É comigo e com você que Ele está falando, é conosco que Ele conta para nós sermos esses Barnabés que vão levantar pessoas, que vão erguer pessoas. Lembre-se de você mesmo, irmão. Você permaneceu porque alguém abraçou você. Deve ter alguém na sua lembrança. Eita, fulano me ajudou tanto. Eita, fulano foi uma pessoa tão abençoada na minha vida. Agora é a sua vez de ser essa pessoa pelo outro. É a sua vez de ser um Barnabé pela vida do outro. Aleluia. Nós somos uma igreja acolhedora. Faz parte da nossa cultura. Porque nós não somos uma panela de tampa fechada. Somos panelas de tampa aberta. Amém, querido? Nós não vamos permanecer como estamos. Nós vamos multiplicar cada vez mais. E não tenha medo. Mas pastor, e se a gente perder a qualidade? Não vai perder não, irmão. Não tenha medo do crescimento, não. Ele é desafiante, mas nós vamos vencer os desafios. É por isso que Deus está nos preparando. É por isso que Ele está inspirando a nossa vida e nos dando os caminhos pelos quais nós vamos crescer de maneira saudável. Porque vai aumentar, viu? Eu compartilhei isso no nosso discipulado. Quando eu cheguei aqui nessa igreja, falando de cadastro, tinha em torno de 180 pessoas cadastradas como membros. Hoje já passamos dos 400. Já dobrou, irmãos, já mais do que dobrou. E vai continuar. Porque Deus está fazendo algo novo entre nós. Deus está fazendo algo novo em nosso meio. Aleluia. Se você está aqui é porque você quer fazer parte disso. Então se prepare, porque Deus vai dobrar você. Deus vai dobrar a sua vida. Deus vai te dar acréscimo. Deus está expandindo você. E nós não vamos nos esquecer que é por causa dele. E nós não vamos nos fechar. Não é meu, foi Deus. Não. É para mais gente. Tem mais pessoas precisando, tem mais pessoas para serem orientadas, tem mais pessoas para receberem. E nós vamos nos multiplicar de maneira extraordinária. Amém?